Aqui estamos nós conversando novamente sobre o despertar. Pois é, né? Esse tal de despertar, né? Esse tal de despertar. Você já se perguntou qual a diferença que existe entre um gerente de vendas, um gerente de produção, um analista de sistemas, um gerente de banco, um supervisor de uma empresa de tecnologia, de uma empresa bem-sucedida, que ganha seus 30, 40 mil, um médico bem remunerado, 40, 50 mil reais, fazendo funções importantes, significativas, novas descobertas, novos produtos, novos clientes, novos mercados. Enfim, todo esse glamour. Podemos incluir artistas, cantores, escritores, né? Sempre envolvidos em grandes projetos, em coisas fantásticas e maravilhosas. Qual a diferença de todas essas pessoas, de todo esse povo, para com aquele mais humilde, mais simples, que trabalha na lavoura, que trabalha na construção civil, pedreiro, para aquele catador de lixo, um professor de uma escola primária, uma pessoa do lar, né? Que cuida da casa, que cuida dos filhos, tanto homem quanto mulher. Hoje em dia nós estamos com esse papel sendo ampliado, né? Alguém que vive num lugar mais remoto, executando uma função básica, uma função mais tranquila. Que diferença tem? O que a gente vê de diferente nisso? Bom, a princípio há uma semelhança. São funções, são atividades. E são atividades repetitivas, são funções repetitivas, são coisas que ocorrem todo dia, são coisas que talvez absorvam tanto você, que você anda naquela roda viva, né? Coisa após a outra, uma coisa após a outra, e não para. Mas são atividades a serem executadas, coisas que preenchem o nosso tempo, que nos fazem, né? Tocar a vida, seguir vivendo. Mas essas primeiras atividades, o médico, o advogado, psiquiatra famoso, escritor famoso e assim por diante, artista de cinema, há uma satisfação do ego. Uma satisfação do ego, né? Eu faço, eu sou, né? O ego está ali vivendo aquele papel, vestindo aquela persona, desempenhando aquilo tudo, e ele se sente poderoso, se sente capaz, né? Aquela velha frase, você sabe com quem está falando, né? Você sabe, um desembargador, uma coisa assim, né? Um juiz. Então há nessas atividades diferentes das segundas a questão do ego. Essa satisfação interna, né? Essa arrogância, essa soberba. Porque quem está cuidando da casa, quem está limpando o terreno, né? Cuidando das plantas, não vai ter essa soberba. O que eu faço aqui é muito simples, qualquer um pode fazer. Agora, o que um desembargador faz exige um conhecimento, exige uma especialização, uma mente brilhante, né? Teoricamente. Então, nós temos essa questão, essa satisfação do ego. Se você trabalha numa grande empresa de tecnologia, multinacional, em vários países, escritórios, seu cartão de visita, seu iPhone de última geração, seu terno, né? Então isso satisfaz o ego. Isso lhe dá mais rendimento, isso lhe dá mais dinheiro, mais possibilidades, aventuras, passeios, viagens, coisa e tal.
E aquela pessoa mais simples ali fica resumida na sua vidinha, na sua cidade, às vezes mal e mal sai dali, né? Então uma coisa mais básica. Nesse caso, o olhar natural que nós temos para isso é que uma função mais chão de fábrica, essa coisa mais basicona, aí, desprezível ou invisível, né? Como se fala hoje em dia, as pessoas que desempenham inúmeras funções que você nem vê, né? Você nem sabe. Alguém limpa, mas não interessa, deve ser um qualquer, né? Então, traz essa questão da pessoa invisível, né? Isso tudo é ego. Isso tudo é um ego se afirmando, isso tudo é um ego se valorizando, né? Se justificando nas suas ações. Isso é inútil. Isso é inútil. Mas tem uma outra perspectiva que precisa ser observada. Quando você parte para algumas atividades, você realmente desenvolve o intelecto. Você expande a sua mente, a sua capacidade cognitiva, a sua lucidez, a sua percepção das coisas. E se nessas atividades, né, nessas primeiras, essas top, a filha top, enquanto que se você estiver em casa, lavando louça, cuidando do jardim, dos filhos, você for um servente de pedreiro ali, cuidando da massa, do tijolo, né, descarregando saco de areia, coisa e tal, você não desenvolve a mente, você não desenvolve o intelecto. Às vezes você desenvolve um pouco o físico, mas às vezes nem isso, às vezes até estraga o físico, né? Então aí nós temos uma diferença interessante, uma perspectiva interessante que precisa ser observada. Porém, essa questão desse conhecimento, desse desenvolvimento, sob um certo aspecto, ele é inócuo, ele é inútil também. Porque o conhecer pelo conhecer não serve para nada. Não serve para nada. Você até domina a matéria, você controla o conhecimento, os processos, as coisas, você sabe de tudo, você manuseia aquele computador, aquele mainframe fantástico, computador quântico, como se fosse, né, mexendo com um joguinho de caseiro de criança. Então você tem uma capacidade intelectual muito grande, mas no que é usada essa capacidade intelectual? Apenas para satisfazer aquela função, aquela atividade, aquele cargo que você está desempenhando? Ou para que aquele papel que você está representando funcione? Então, o conhecimento pelo conhecimento, não adianta. Você pode passar a vida inteira acumulando conhecimento, técnicas e tudo, e você pode ser realmente brilhante em algumas coisas, mas às vezes falta algo. Porque conhecimento por conhecimento não tem utilidade e, na verdade, não tem fim. Porque o ser humano hoje, 2023, desenvolve cada vez mais frentes de pesquisa e de conhecimento, de domínio intelectual, que realmente não tem fim isso. E, ao mesmo tempo, todo esse conhecimento acumulado, desenvolvido, ele tende a uma estagnação. Porque se você for observar os doutores, os grandes mestres, com uma certa idade, os grandes acadêmicos, os grandes filósofos, eles começam, depois de um tempo, uma curva descendente, porque o corpo já não dá conta, o cérebro já não vai dar conta, né? Já vão surgir algumas limitações, e o conteúdo acaba se tornando tão tedioso que bate aquela falta de vontade, né? Vem uma pessoa nova com uma pergunta importante, você já não tem mais paciência. Você não tem saco, né? Popularmente, saco para responder aquelas abobrinhas. E como também não há novas teorias, ou as novas teorias ameaçam você, já há uma retração aí, né? Natural. Então, conhecimento não tem utilidade. Bem complicado isso. Por outro lado, aquela pessoa que está naquela atividade mais chão de fábrica,
Se ela se envolver também com a atividade e viver em função do papel, ele é o pedreiro, ele é o dono de casa, é o jardineiro, é o motorista, é o caixa de supermercado, é o atendente, é o vendedor. Se envolver com isso, também não se vai a lugar algum. Se fizer só isso e não buscar um crescimento de conhecimento, de capacidade intelectual, também não se vai a lugar algum. Você representa um papel, a vida passa, você morre e você some. Da mesma forma que o reitor, que o pesquisador, que o advogado famoso e tudo mais, passa, some. Então a gente percebe que, um pouco estarrecidos, que satisfazer esse ego é inútil. Não há razão para isso. Mas é preciso certos cuidados. Então, mesmo que você cumpra funções básicas, que você não ganhe 50 mil, 100 mil por mês, você precisa cuidar do seu intelecto, você precisa se desenvolver de alguma forma. Só meditar, não dá. Não dá. Só tomar ayahuasca, não dá. Não dá. É preciso que a mente encontre, que ela semeie um campo fértil para que ela se desenvolva. Então, é preciso alguma coisa. A gente, observando aí grandes mestres do passado, porque atualmente, frente a tanto conhecimento, frente a tanto avanço científico, frente a tanto avanço mental das pessoas, das crianças, com essa capacidade intelectual tão emergente, mestres e gurus sumiram. Mesmo na Índia, celeiro de Ases sumiu. Mas observando esses mestres antigos, nós vamos notar que eles levam uma vida muito simples. Buda empenhou-se em desenvolver meios hábeis para passar o que ele sabia, porque o nível que ele atingiu não havia similar. É uma das grandes críticas, que o budismo, de uma certa forma, é um pouco elitista, porque você tem que ter um grande intelecto para entender certas coisas. O Buda gastou muito tempo e energia buscando meios hábeis de passar esse conhecimento. Mas, no geral, esses mestres, esses gurus, esses rishis, esses yogis, levavam vidas muito simples. Não estavam querendo fazer grandes descobertas, fazer novos territórios, grandes conquistas e serem laureados com títulos. Não, muito pelo contrário, boa parte deles se escondia. Boa parte deles vestiam uma roupagem ridícula, uma aparência estranha, esquisita, que afastava as pessoas, porque a maioria das pessoas não conseguiria lidar com o conhecimento, com a capacidade que eles tinham. Mas isso veio não apenas de sentar e meditar, veio de exercitar, de buscar conhecimentos. O Buda mesmo estudou, pesquisou e passou por muitos mestres, muitos gurus, adquirindo bases para sua mente poder florescer. E quando a gente fala em despertar, pela perspectiva tradicional do processo, a gente imagina que você vai despertar e você vai ganhar milhões. Você vai dominar os elementos, vai manipular o tempo, as encarnações, vai ver presente, passado e futuro, e você vai ser poderosíssimo. Jesus, que demonstrou alguns poderes psíquicos, alguns sírios, não fez isso, não se aproveitou dessas coisas. Alguns, ao longo do tempo, se aproveitaram. Temos aí alguns curadores, nós temos aí algumas pessoas com capacidades psíquicas que usaram o seu próprio benefício. Sim, temos algumas coisas nesse estilo.
Mas, no geral, os grandes não usam isso. E os verdadeiros, talvez os grandes não seja a palavra, né? E quando você começa a despertar, você não vai querer ser top of the top. Essa perspectiva é o que ilude muitas pessoas no despertar. Se elas soubessem que você vai despertar e você vai dispensar toda aquela primeira estágio que eu trouxe no começo do vídeo, as pessoas não iam querer despertar. Porque elas vão pensar, mas por que eu vou abandonar essa vida que eu tenho aqui, comendo caviar, viajando para Paris, passeando pelo mundo todo, como se fosse o quintal da minha casa, para ficar sentado numa casinha, meditando e lendo um livro ou outro, conversando com um ou dois? Por que eu vou despertar? Tem alguma coisa errada nesse processo. Alguns que despertam um pouquinho mais, né? Todos nós estamos despertos, todos nós. É um processo. Mas despertam um pouquinho mais, querem reverter, né? Querem usar alguns poderes, algumas capacidades intelectuais ou psíquicas mais avançadas em seu próprio poder, seu próprio benefício. Né? A gente vê, né? Tantos supostos gurus, tantos supostos mestres aí fazendo isso, né? Enriquecendo, fama, poder. Isso não tem nada a ver com despertar, gente. Isso não tem nada a ver com despertar. O despertar vai levar você além do ego. Você vai transcender o ego. Quer ele esteja harmonizado ou não, você vai transcender. Você pode harmonizar o ego primeiro, equilibrar suas personas, equilibrar sua sombra, desenvolver o centauro e transcender, ou você pode pegar tudo de arrasto e levar junto, do jeito que está. Despertar essa transcendência. Então, tudo aquilo que satisfaz o ego, tudo aquilo que é caro e importante para o ego, em algum momento do despertar vai se desfazer como areia entre as suas mãos. As estátuas que pareciam mármore viram farinha e caem no chão. As conquistas, os títulos, tudo isso se desfaz. Porque no despertar verdadeiro, você vai transcender o ego. E as coisas que são importantes para o ego não são importantes para a transcendência. Não são nem mais necessárias para a transcendência. Dito isso, a gente percebe que existem poucas pessoas verdadeiramente despertas. Existem poucas pessoas preparadas para isso. Porque o que você vai fazer quando atingir um estágio assim? Quando burilar, né? Quando tangenciar um estado desses? Você vai abandonar suas posses, seus títulos, seus rendimentos, o apupo, o aplauso dos fãs? E aí vem um fator muito interessante. Sobra tempo. Sobra tempo. Porque a partir do momento que você não tem que representar tantos papéis, não tem que atender tantas demandas, tanto trabalho, tanta expectativa, tanta aprovação, tanto aplauso, sobra tempo. E o que você faz com esse tempo? Você vai meditar, só meditar? Ou você vai também estudar, você vai ler, você vai buscar informações, e você talvez até tente aplicar um pouco disso, sem aquela pressão toda? Porque aquela área inicial, né, médicos, advogados, escritores, artistas, tem pressão, tem muita pressão. Mas você passa a ter uma vida mais pacata, mais simples, mais básica, e que pode ser mais produtiva. Eu penso que muitas pessoas, quando chegam nesse momento, quando vislumbram essa perspectiva, praticamente enlouquecem. Porque tudo aquilo que você foi treinado, que você foi condicionado a fazer, a ser, a crer, vai começar a ruir. E deve bater um desespero muito grande. Deve bater um climão, né, uma deprê muito grande. Porque o ego não vai lidar bem
com essa perspectiva. O ego não lida bem com essa perspectiva. Tanto que o ego olha e o que ele espera de uma pessoa iluminada, desperta, realizada é sucesso, 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 dinheiro, dinheiro, aplausos, fama, poder, capacidade. É isso que o ego espera. O ego não espera ser transcendido. O ego não espera ser deixado de lado. Você desperta, você transcende, você continua usando o ego, continua trabalhando sombras, papéis, trabalhando o centauro, você continua com tudo isso. Você morre e você continua com tudo isso. O ego não conta com essas coisas. O ego não conta. Então, eu penso que muitas pessoas, muitos autores, muitos palestrantes que vêm a público, que expressam a ideia de vamos despertar, vamos se iluminar, não têm a menor ideia do que estão falando. Eles acham que o despertar é a mente, é o ego que vai crescer em poder e em capacidade. Nos tornaremos mais intelectualizados, mais brilhantes e tudo mais. Não tem nada a ver com isso. Isso tudo é do nível do ego. Despertar é transcender o ego, é ir além desse ego. E esse ego se dissolve, ele passa a ser usado, ele é apenas uma ferramenta. Uma pessoa verdadeiramente desperta usa o ego conforme necessário. Porque ela tem que se comunicar, ela tem que comprar, ela tem que vender, ela tem que acordar, levantar, vestir, comer. Então, quando é necessário, ela usa. Ela vai se apresentar, dar uma palestra, ela veste a persona de palestrante e vai lá. Terminou a palestra, ela pega, dobra a persona, guarda no cantinho e volta. Então nós estamos frente a uma grande ilusão. Uma grande ilusão. Que o ego tenta justificar de todas as maneiras. Porque ter sucesso, ganhar dinheiro, ser famoso, rico, com homens e mulheres bonitos ao redor, isso é o que importa. Essa é a diversão, é isso que vai crescer cada vez mais. É assim que a nossa sociedade se baseia, né? Cada vez mais isso. Aquele que faz uma funçãozinha simples e básica, aquele ali é um invisível. Aquele invisível não serve para nada, não tem nada, não existe. E aí mora esse grande engano. Que muitos seres verdadeiramente despertos hoje no planeta estão fazendo coisas básicas. Não estão se iludindo com esse círculo vicioso de atividades, com esses delírios do ego, com esses delírios da mente de mais, sucesso. Não estão. Provavelmente você já se deparou com esses seres por aí e nem percebeu. São realmente invisíveis. A nossa soberba, nosso orgulho, a nossa arrogância ao olhar uma dona de casa, para um dono de casa, para um jardineiro, para um cobrador de ônibus, nos impede de perceber a verdade. Nós paramos nos papéis, né? Os papéis. Você faz um papel vagabundo, ruim, pequeno, invisível, você não é nada. Você sabe com quem está falando? Esse é alguma coisa, esse é. Né? São essas armadilhas, são essas mecânicas, essas dinâmicas da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa raça humana, crescendo, se desenvolvendo. Eu penso que cada vez mais pessoas vão se dar conta desse detalhe, dessa grande ilusão, e vão ter que lidar com isso em algum momento. Muitos vão se deprimir, muitos vão estagnar, muitos vão tentar voltar a dormir mais, muitos vão tentar voltar para a sua vidinha, mas não vão conseguir. Porque se você começou a despertar, não tem como voltar. A mente vai ter que se adaptar.
O ideal é que você busque boas informações, boa literatura, para poder se preparar para esse tipo de coisa. Para não se iludir. Porque a ilusão traz muito sofrimento. Muito sofrimento. Boa diversão a todos.